Olá! Hoje, nosso papo é sobre um tema super importante para quem vive o dia a dia do varejo, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, aplicado ao universo dos shoppings. A ideia aqui é criar um verdadeiro manual de boas práticas, sabe? Algo bem prático e direto. Pensa comigo, a LGPD, no fundo, não é só sobre lei, é sobre confiança. A pergunta que fica é, a maneira como os dados dos clientes são tratados hoje reflete a confiança que eles depositam na marca? É um espelho, né? Mostra o quanto se respeita quem está ali consumindo. Então olha só nosso caminho de hoje. A gente vai começar com as regras do jogo, o básico da LGPD, depois a gente mergulha nos princípios mais importantes, daí vamos para a prática, para o dia a dia mesmo. Um ponto super delicado, dados de crianças. Vamos falar de governança, de quem é responsável pelo quê, e para fechar, a gente coloca na balança os riscos e as oportunidades. Bora lá? Bom, para começar, o que a LGPD fez foi basicamente colocar ordem na casa. Ela chegou e disse, olha, a partir de agora, as regras para coletar, guardar e usar dados pessoais são essas aqui. E isso vale para todo mundo, incluindo, claro, os shoppings. E o legal da LGPD é que ela não é um bicho de sete cabeças. Tudo gira em torno de alguns princípios, que são como as regras de ouro do jogo. Se a gente entende bem essas 4 regras, o resto flui que é uma beleza. Primeiro de tudo, o princípio da finalidade. A coisa é simples. Se o dado foi pego para um sorteio, é só para isso que ele serve. Acabou o sorteio? Acabou o uso. Não dá para pegar aquele contato e do nada colocar numa lista de marketing. O combinado não sai caro, né? É um contrato de confiança. Aí, coladinho nele, vem o princípio da adequação. Basicamente, o que vai ser feito com um dado tem que fazer sentido com o motivo pelo qual ele foi pego. Se a pessoa concordou em receber promoções do shopping, não dá para simplesmente mandar esses dados para uma agência fazer um estudo de mercado. Uma coisa não tem a ver com a outra, entende? O uso tem que ser adequado. O terceiro é o da necessidade. É a regra do menos é mais. Pensa bem, para que pedir a profissão de alguém só para liberar o Wi-Fi? Ou o Estado Civil para participar de um sorteio? Não precisa. A lei é clara. Só peço o que for absolutamente necessário para aquela finalidade. Menos dados coletados, menos risco para todo mundo. E para fechar o quarteto, o princípio da transparência. O jogo tem que ser limpo. O cliente, que é o dono do dado, tem todo o direito de saber o que o shopping tem sobre ele e para que está usando. E não só saber, ele tem que poder acessar, pedir para corrigir alguma coisa ou até mandar apagar tudo, de um jeito fácil, sem complicação. O poder, no final das contas, está na mão do titular do dado. Beleza, já entendemos a base, a teoria. Mas, e na prática? Como é que isso tudo se aplica no corre-corre de um shopping? Vamos ver agora. No fim do dia, a LGPD é sobre escolher um caminho. De um lado, a gente tem o caminho seguro, o das boas práticas. É ele que protege os dados, a reputação da marca. Do outro lado, tem o caminho do risco. O caminho que leva a multas, a vazamentos e, o que é pior, a quebrar a confiança do cliente. Vamos pegar o exemplo do Wi-Fi grátis do shopping, ou do cadastro no CRM. O certo a se fazer, termos de uso claros que todo mundo entende, pedir só o básico, nome e e-mail, por exemplo, e guardar a prova de que a pessoa concordou. O que é para evitar a todo custo? Sair pedindo um monte de dados que não fazem sentido e, pior, usar aquele e-mail para outras coisas sem perguntar de novo. E no marketing? Promoções, sorteios, a lógica é a mesma. O consentimento tem que ser específico. Se a pessoa autorizou participar da promoção de Dia das Mães, essa autorização vale só para aquilo, não vale para o Natal. Aquela ideia de um consentimento genérico que serve para tudo, esquece, isso não existe mais. E comprar lista de contatos, nem se fala, né? É pedir para ter problema. Ok, e as câmeras de segurança? E o estacionamento? Aqui o buraco é um pouco mais embaixo. Não precisa pedir autorização de todo mundo que passa para filmar. Mas calma, isso não é um cheque em branco. Precisa ter uma política muito clara. Por quanto tempo essas imagens ficam guardadas, quem é que pode ver isso e, o mais importante, usar só para segurança. Nada de guardar para sempre ou usar para outras coisas. E por que isso? Porque a própria lei prevê uma coisa chamada legítimo interesse. A LGPD entende que o shopping tem um interesse real e legítimo em proteger o seu patrimônio e a segurança de todo mundo ali dentro. Mas muito cuidado aqui. Esse interesse tem um limite. Ele não pode passar por cima dos direitos e da privacidade das pessoas. De novo, não é um cheque em branco. Agora, a gente entra num assunto que é, sem dúvida, o mais delicado de todos: dados de crianças.
Pensa nos espaços infantis, nas creches, nos eventos. É uma área que exige atenção triplicada. Nesse caso, a regra é uma só e é claríssima. Só se pode coletar e usar dado de uma criança com autorização clara, explícita, de um dos pais ou do responsável. Ponto. E mais, tudo o que for feito com esse dado tem que ser para o bem da criança. Coletar dado de menor sem essa autorização, sem verificar quem está autorizando, é uma das falhas mais graves que se pode cometer na LGPD. Certo, mas quem cuida de tudo isso? Como é que a gente organiza a operação toda dentro do shopping? É aí que entra a tal da governança de dados. É a estrutura que vai fazer a coisa toda funcionar no dia a dia. Para montar essa estrutura, tem um passo a passo. Primeiro, precisa ter uma pessoa responsável, o encarregado de dados ou DPO. É quem vai ser a referência no assunto. Segundo, tem que mapear a vida do dado lá dentro. De onde ele vem, para onde ele vai, quando ele morre. Terceiro, vai começar um projeto novo que envolve dados? Opa, tem que fazer um relatório de impacto para ver o risco. E claro, ter um plano para caso dê ruim, para responder a um vazamento. E o mais importante, treinar todo mundo, sempre. Porque a responsabilidade no final é de todos. E agora a gente chega no ponto final. Por que se preocupar com tudo isso? A resposta é simples, porque ignorar a lei é um risco gigante. E fazer a coisa certa, isso pode ser uma oportunidade de ouro. Vamos começar com o que dói no bolso, o risco. A multa por não seguir a LGPD pode chegar a 2% do faturamento da empresa. E tem um teto, tá? Um teto de R$ 50 milhões por infração. Só esse número já mostra que o assunto é sério, né? Mas sabe, o ponto principal não deveria nem ser o medo da multa. Deveria ser a oportunidade. Porque quando um shopping mostra que leva a sério a proteção dos dados, ele não está só cumprindo uma lei. Ele está mandando um recado de respeito. E isso constrói uma confiança que fortalece a marca. Um cliente que confia, volta, compra mais. É um diferencial competitivo gigantesco. Então, para a gente fechar e não esquecer mais, 3 pontos-chave. Primeiro, LGPD é mais sobre confiança do que sobre leis. Segundo, a transparência é a melhor amiga nessa história toda. E terceiro, essa é uma responsabilidade de todo mundo na operação. Não dá para deixar só na mão de um. Isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar. A questão hoje não é mais se um shopping vai se adequar à LGPD. É como. Vai ser visto como um peso, uma burocracia ou como a chance de ouro de transformar uma lei numa tremenda vantagem competitiva. A escolha, no fim das contas, é totalmente estratégica.